Gente querida, quanta saudade. Estamos chegando, comecinho de quarta-feira, quase acabando o mês de janeiro. Pedro Mariano, o ano vai voar. E a gente está aqui juntinho de você nessa quarta-feira que é Papo Cabeça. Mas antes a gente vai dar aquele toque. Quantas vezes a gente se sente machucado por alguém, né? Se alguém lhe machuca, pode ter certeza que essa pessoa não gosta de você. E não espere um milagre, não, ou uma reviravolta, né? Na vida de algumas pessoas, não de todas, mas de algumas. Muitas vezes você espera aquela declaração de amor, né? Aquela coisa toda, a pessoa vem falar comigo. Quem trai a sua confiança, na realidade, não está só traindo você, está decepcionando você. Mas às vezes a gente foca tanto a nossa vida em achar nosso final feliz, que aí a gente não aprende a ler os sinais da vida, a diferenciar entre quem nos quer e quem não nos quer, entre aquelas pessoas que vão ficar, aquelas que vão embora. Então, talvez o final feliz da sua vida, da sua história, seja só seguir em frente e nunca perder a esperança. Esse é o nosso toque de quarta-feira, dia de Papo Cabeça. Bora trabalhar, Silas. Acho que seguir em frente é o grande milagre, né, Luquinha? Com certeza, não é só essa mania que a gente tem de querer colocar nos outros a nossa felicidade, né? Querer colocar nos outros o nosso caminho. Não, o nosso caminho que decide a gente, é o nosso papo direto com Deus, e a gente vai vivendo com certeza. Boa tarde, Sol. Boa tarde para quem está em casa. Bora conversar bastante? Hoje a gente quer muito que sua participação aqui, quer muito ouvir sua voz, o 99711-1313, opção 1, depois 1 novamente. Ao vivo para falar com a Sol é 3922-1387, ou comigo aqui no facebook.com/falando nisso Band. Já estou online conversando com você, e quem participa hoje, quem curte a nossa página no Face hoje, vai concorrer a 2 pares de convites para assistir esse super show. Aliás, eu não vou falar muito não, viu? Vou deixar que você assista o nosso convite agora aí. Curte aí. Neste domingo, a partir das 4 da tarde, a Rádio Nativa traz um show exclusivo para os seus ouvintes. Daniel. Eu já te escrevi 1000 cartas. Daniel, ao vivo e exclusivo só para ouvintes da Rádio Nativa. Eu adoro amar. Neste domingo, na Estância Nativa Sertaneja. Oferecimento Farmaconde, a dose certa para o seu bolso. E Conépora Construtora, prazer em construir. Promoção exclusiva. Olha só, tô com 2 aqui pares para você, então é só curtir, participar do programa, fique à vontade. E no final do programa de hoje mesmo, você vai saber quem vai ser a pessoa sortuda. Aliás, os 2 sortudos, né? Ontem eu falei que o programa de hoje ia ser muito lindo. Por quê? Porque é um programa de libertação, né, Solange? É um programa para a gente ajudar, de repente, pessoas e até famílias a se libertarem, né, Solange? Pois é, muitas vezes as pessoas falam assim, o amor é livre, mas o amor também pode ser exigente. Por que eu estou falando isso? Hoje a gente vai conversar com uma ONG que se chama Amor Exigente, que ajuda cada família a encarar a dura realidade das drogas. E quando eu falo droga, não é só maconha, cocaína, é tudo. Até o álcool entra nisso. Muitas vezes as drogas, elas destroem as famílias e as famílias não sabem nem por onde começar. E muito melhor do que isso, esse programa, ele ajuda na prevenção, antes mesmo de começar. E são todos voluntários, é um programa mundial e a gente trouxe aqui 2 representantes desse programa, 2 voluntários, é o Antônio Carlos da Silva, que é empresário, Rosana Nunes, que é professora e coordenadora também do programa Amor Exigente. Obrigada, Rosana, obrigada, Antônio Carlos, por estarem aqui com a gente. Aliás, eles estavam dando um toque, depois no segundo bloco eu vou mostrar uns livros bem legais, que assim, a droga... ela destrói não só uma pessoa da família, né? Às vezes o pai ou a mãe. O Antônio Carlos estava fazendo uma conta que às vezes destrói mais de 6, 7, 8 pessoas, né, da família. Normalmente por volta de 7 a 10 pessoas que estão em volta. E não só a família direta, mas muitas vezes família indireta, como namorada, sogra, né, amigo, pessoas que estão correligadas com essa pessoa. Que eles acabam adquirindo uma doença que nós chamamos de codependência ao usuário. E olha que interessante, no Amor Exigente, né, o pessoal estava explicando que nem todos os voluntários ou participantes têm
parentes ou pessoas ligadas à droga. A Rosana, por exemplo, Rosana se encantou com o programa e resolveu ser uma voluntária, né, Rosana? Agora, qual é o toque assim, que a gente pode dar para o pessoal que está assistindo, principalmente os pais, de que está começando a entrar esse problema em casa? Bom, quando a família, né, ela começa a se desestruturar por várias razões. O comportamento, às vezes a pessoa não está usando droga, mas tem um comportamento droga, de desrespeito aos pais, à família. E muitas vezes a coisa anda junto. Esse comportamento droga, né, pode vir com também o uso de alguma substância. Hoje a moçada está usando muito a maconha, né? E o interessante, como a gente já tinha conversado, que a maconha, ela, para um grupo, eles não aceitam o cigarro. Eles consideram que a maconha ela vai ser legalizada, que isso é uma questão muito séria, né, para a gente assim, pensar a mãe fala, nisso. Meu filho não fuma, mas fuma maconha. E os pais, de certa forma, até aceitam um pouquinho, porque consideram até que, olha, na minha época o pessoal usou tal, e alguns comportamentos começam a aparecer e a pessoa não liga isso ao uso da maconha. Por exemplo, o mau rendimento na escola, um comportamento assim, bipolar começa. Bem oscilante. Tem hora que o adolescente está muito calmo, muito tranquilo, bonzinho, amoroso, de repente ele está bravo, brigando, sem nada, uma fome exagerada. Tudo isso, o mau rendimento na escola, são sintomas para as famílias já ficarem alertas. Ok. E o Antônio Carlos estava contando alguns casos, inclusive de separação de 2, 3 anos de relacionamento, Luquinha, que uma das partes não sabia que a outra usava droga. E agora, quando a mãe ou o pai, eles pegam nas coisas dos filhos a droga, como que deve ser a abordagem? O que eles têm que fazer? Já já a gente fala para você isso, mas agora a gente faz aquela paradinha para conferir as notícias da redação. Um flagrante de violência na Grande São Paulo. Um homem vítima de sequestro relâmpago foi morto depois de reagir aos bandidos. E as câmeras de segurança registraram todo o crime. Lucas Martins. A vítima está no banco de trás deste carro preto. Um dos bandidos, do lado de fora, percebe quando a porta do passageiro começa a se abrir. Ele segura o quanto pode, mas sai correndo e logo os 2 homens caem no chão. O ladrão que dirige o carro preto acelera. Repare que o outro bandido, no carro branco, foge com o capô ainda aberto. Por este ângulo, é possível ver que a vítima, de camiseta branca, tenta tomar a arma do bandido. Os 2 lutam no chão. Mas o assaltante consegue se levantar e atira 2 vezes. Ele foge enquanto Luiz Carlos de Carvalho fica caído. O homem chega a se levantar e sai em busca de ajuda, mas morre antes de chegar ao hospital. Ele havia sido sequestrado 30 minutos antes diante de uma discoteca por 3 bandidos. Um dos criminosos seguiu dirigindo o Fusca enquanto os outros 2 passaram para a captiva roubada. Eles vieram da zona leste de São Paulo até este posto, em Itaquaquecetuba, na região metropolitana. Aqui, eles pararam para abastecer. O bandido soltou a arma do lado da vítima? Exatamente, ele colocou ela no colo para poder pegar a carteira para pagar o abastecimento. E aí, nesse momento, que a vítima tentou pegar a arma para ele. Os ladrões abandonaram os 2 carros perto do local do crime. Alex Francisco de Souza e Dário da Silva Conceição foram presos depois de uma denúncia anônima. Dário foi reconhecido como o autor do disparo. Rudy Reato também foi preso. Ele não participou do sequestro, mas usava o tênis roubado da vítima. Com o grupo foi encontrado ainda o módulo do som do carro de Luiz Carlos e a arma usada no crime. Quando o trio chegou à delegacia, familiares tiveram que ser contidos. Vai ser cobrado! Um bandido que teria participado do assalto permanece foragido. Não dá nem para comentar uma situação dessa, né? O cara já estava caído no chão, atirar para quê? A gente não tem segurança, a gente não tem saúde. A única coisa que a gente tem nesse país, esse ano vai ser Copa e eleição, porque de resto a gente está refém só com Deus mesmo no nosso coração. E um enfermeiro teve um surto enquanto trabalhava em um hospital público na zona sul de São Paulo. Aos gritos, o funcionário xingou uma cuidadora de idosos que acompanhava um paciente. As imagens são impressionantes e a Paula Monteiro vai mostrar pra gente. O vídeo foi gravado no corredor do Hospital Heliópolis, em São Paulo, e mostra um enfermeiro discutindo com uma paciente.
A mulher que aparece sendo ofendida pelo funcionário é cuidadora de idosos e tinha pedido um cobertor para um paciente. Os acompanhantes que estavam no quarto disseram que o paciente já tinha implorado por um cobertor, mas o pedido teria sido negado pelos funcionários do turno da tarde. Quando o enfermeiro chegou, a cuidadora de idosos decidiu interferir e reforçou o pedido. Foi nesse momento que a confusão começou. A cuidadora de idosos, que aparece na imagem, não quis gravar entrevista, mas por telefone confirmou o que aconteceu. Ela disse que desde o primeiro momento foi tratada com grosseria e descaso pelo enfermeiro. A confusão só não foi maior porque o funcionário foi contido por seguranças do hospital. Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde informou que abriu uma sindicância para apurar o caso e não descarta a possibilidade de afastar o funcionário do atendimento ao público. Mas até agora, de acordo com pacientes do hospital, o enfermeiro, identificado como Sebastião, continua trabalhando normalmente. Gente, como é que um cidadão desse pode estar trabalhando na saúde pública? Já está uma porcaria a saúde pública, né? Tudo bem, ele pode ter seus problemas, mas fica em casa resolvendo o problema. Agora, ele continuar trabalhando, isso é uma possibilidade que eu acho um absurdo, né, Solange? Ele que precisava ir para o hospital e se cuidar, né? Porque não está muito bem, não, e algo precisa ser feito. Solange, quem for viajar hoje pode até ir tranquilo para São Paulo, mas na volta, bem na saída da capital paulista pela rodovia Presidente Dutra, você vai encontrar um pouco de trânsito, reflexo de um acidente. E a Tamoios, muita paciência, eles estão com uma obra grande ali do quilômetro 25 ao 28, então em ambos os sentidos você vai ter problema, vai esperar um pouquinho, tá bom? A gente vai rapidinho para o intervalo e já volta conversando aí com você, tirando as suas dúvidas. Fica aí.